Graças a Deus. Vamos dar início então aqui à palavra que eu tenho para o seu coração nessa noite a respeito do nosso inimigo. Na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo de número 5, eu vou ler para vocês aqui. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 8. Está escrito assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. O apóstolo São Pedro, quando escreve a sua encíclica, dando ensinamento à igreja, ele fala aqui sobre o nosso arqui-inimigo, sobre o nosso grande inimigo, nosso grande rival, que é Satanás, também conhecido como diabo. Já vou explicar por que essas duas nomenclaturas para ele. Eu queria que você, antes que eu comece aqui a falar, tivesse a ideia de que vivemos num mundo onde o dualismo ou a dualidade existe. O que é a dualidade? É tudo aquilo que se dá em dupla, né? Por exemplo, nós temos o bem e nós temos o mal. Nós temos o lado da frente, o lado de trás. Nós temos Deus e o diabo. Isso é a dualidade, né? Nós temos o dia e temos a noite. Temos a água e o fogo. Tudo aquilo que se contrapõe. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo atrás e saiu, se não me falha a memória, no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, não me lembro. Ao entrevistar os brasileiros responderam assim, que 70% acreditam que Deus existe. Só que os mesmos 70% que dizem que Deus existe, menos de 50% disseram que acreditavam na existência do diabo. Isso é um contrassenso. Ora, se existe Deus, existe o diabo. Se existem anjos, existem demônios. Se nós que vivemos no mundo espiritual, que militamos no mundo espiritual, que vamos à igreja, que temos como nosso Salvador Jesus Cristo, e esse foi tentado pelo diabo logo que ele terminou o seu batismo nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que pelo diabo foi levado até o deserto para ser tentado. Se o próprio Filho de Deus, antes de iniciar o seu ministério, teve que enfrentar essa malignidade, a encarnação do mal, que a Bíblia chama de príncipe deste mundo, eu e você não podemos ficar simplesmente ignorando a existência do nosso inimigo. Como eu disse nos banners que eu pedi para o meu pessoal postar, você não precisa ter medo do diabo, mas você também não pode ficar subestimando ele. Porque o diabo tem um dom que eu e você deveríamos ter, que na verdade a Bíblia chama de fruto. Um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, é a longanimidade, ou seja, é a paciência. E nós não temos esse fruto. O diabo tem um fruto transformado em dom. Para o diabo não importa se ele não te derrubou ontem, anteontem, o ano passado, ou hoje pela manhã, ou se ele te derrubou na hora do almoço, você já fez as pazes com Deus. Para ele o que importa é que você está vivo e respirando. Enquanto você estiver vivo e respirando, ele vai lutar contra você. Porque o próprio nome, a própria nomenclatura, né? Satanás significa adversário. E o seu adversário vai lutar contra você usando as armas que ele tem, que são a calúnia e a acusação. Daqui a diferença do nome. A palavra Satanás é uma palavra em hebraico que significa adversário. A palavra diabo vem do grego diablos, e do latim diablos, que significa caluniador e acusador. Então imagine você que este ser maligno, que além de ser seu adversário, ele luta e milita contra você diante de Deus 24 horas por dia, lhe caluniando e lhe acusando. Lhe caluniando do quê? A calúnia é uma mentira, mas ele lhe acusa do quê? Ele lhe acusa dos seus erros, das suas fraquezas, dos seus atos falhos, daquilo que nós chamamos de pecados. E não tem ser nesse mundo que não peque. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A importância que você deve dar à crença de que o diabo existe de verdade é que a própria Bíblia Sagrada, esse livro que nós usamos,
que não é apenas um livro de enfeite, mas é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco, cita inúmeras vezes tanto a palavra Satanás quanto a palavra demônio. A palavra demônio também é uma das traduções da palavra diabo. Diabo e demônio, portanto, são a mesma coisa. E Satanás é a palavra em hebraico. A palavra Satanás aparece na Bíblia 59 vezes, 23 vezes no Novo Testamento e 36 vezes melhor dizendo, 23 vezes no Antigo Testamento e 36 vezes no Novo Testamento. E a palavra demônio ou diabo aparece 37 vezes no Novo Testamento. Então veja só, se a Bíblia Sagrada não perdeu tempo, mas gastou tempo por 59 vezes falar sobre a existência desse adversário chamado Satanás, se no Novo Testamento os tradutores da Bíblia, que transformaram ela no nosso linguajar, encontraram 37 vezes a palavra no Novo Testamento, é porque ele é real. Você pode não acreditar na existência dele, mas ele acredita na sua. Ele acredita tanto na sua que ele milita contra você. Uma pergunta que sempre me fazem: pastor, o diabo lê a nossa mente? Não, ele não lê a nossa mente. Mas ele planta, ele sugestiona. A Bíblia diz que ele trabalha com setas malignas, e as setas do diabo lhe atingem aqui, na mente. Ele sugere através de imagens, através de som, através de cheiros. O diabo é ardiloso. Eu costumo dizer que ele é o maior de todos os psicólogos, porque ele conhece todos os temperamentos que possam existir e todas as personalidades que há no ser humano. Ora, ele derrubou o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus, que foi Adão. Ele investiu contra Eva. E os nossos pais, por assim dizer, os pais da humanidade, os pais da civilização, Adão e Eva, sucumbiram diante da força de persuasão que tinha esse espírito maligno que a Bíblia chama de Satanás e de diabo. Pois bem, se ele conseguiu enfrentar e derrubar homens e mulheres desde o início, o que ele não faria hoje para derrubar você? Parece que de tempos em tempos o diabo ele arma uma forma nova de atuar. Houve um tempo no mundo, por exemplo, na Idade Medieval, a figura do diabo era muito crida, né? Via um diabo em tudo, via um diabo em flores, nas cores, nas músicas, nos sons, nas roupas, nas pedras, nas terras. E a figura do diabo ficou extremamente na mente das pessoas. Com a ascensão e a vinda do iluminismo, né? Quando os homens e mulheres que eram cientistas, que tentaram de uma vez por todas matar Deus, ou seja, tirar o poder de resolução da igreja, ao fazerem isso, não assassinaram apenas Deus na mente do povo, também tiveram que assassinar aquele que era o arqui-inimigo de Deus, que era o diabo. E, portanto, nos últimos séculos, a figura do diabo se tornou uma figura, como é que eu posso dizer, uma figura, um bufão, se tornou uma figura até de deboche, né? Se tornou fantasia de carnaval. As pessoas já não acreditam mais, as pessoas brincam com essas coisas. Mas o diabo, ele é real, ele é verdadeiro. E ele não tem medo de enfrentar quem quer que seja. Ele, como é um espírito muito antigo, como é um ser criado por Deus, a princípio um anjo de luz, porque a Bíblia diz que ele era um anjo de luz, e depois, com a sua queda, ele se metamorfoseou, acabou perdendo a glória de Deus, e perdeu então a essência daquilo que é divino. Ele que nasceu para ser a estrela da manhã, porque a Bíblia Sagrada chama ele da estrela da manhã, ele que foi uma estrela de quinta grandeza no céu, que com certeza regia o coral angelical, e eu tenho pregações que falam sobre isso, acabou se perdendo por causa da sua própria beleza, por causa do seu próprio poder. E ele tentou ser igual a Deus, é o que está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. E desde que ele caiu do céu, desde que ele foi jogado lá de cima para cá, ele vem fazendo essa proposta para um ser humano. Foi a proposta que ele fez para Eva. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Porque era o desejo dele. Como diz o profeta Isaías, eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Como ele não conseguiu ser semelhante a Deus e caiu do céu por conta disso, quando Deus colocou na terra Adão e Eva, o diabo foi tentar Adão e Eva com esta mesma ladainha. Disse: se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Esse é o sonho dele.
Eu costumo dizer que o diabo ele conjuga 3 verbos: matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, nós fazemos essa relação. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas nós sabemos que quando Jesus fala desse ladrão, ele também está apontando para o mundo espiritual, falando do diabo. Então o diabo, ele conjuga esses 3 verbos. Você acorda pela manhã e ele vai praticar isso na sua vida. Matar, roubar e destruir. Não necessariamente nessa ordem. Primeiro ele rouba a sua paz, depois ele destrói a sua confiança e por último ele mata a sua esperança. E ele usa coisas, ele usa situações, ele usa problemas, ele usa família, ele usa amigos, ele usa internet, ele usa 1 milhão de artimanhas, de ferramentas para atingir a sua mente e roubar a sua paz. E ao roubar a sua paz, é automático você ficar irado. Por isso a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Quando eu abro a minha Bíblia Sagrada, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 6, deixa eu ler aqui para vocês. Efésios, capítulo de número 6, o versículo 11 e 12. Olha o que diz aqui. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A Bíblia Sagrada aqui em Efésio fala sobre 4 categorias de espíritos, de demônios, que podem atuar contra a sua vida. A Bíblia vai chamar de principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Muitas pessoas, quando tentam interpretar esse versículo, vão dizer aqui que principados e potestades são reis e governantes da terra, mas não é, porque uma frase acima vai dizer que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, não é contra homens, a sua luta não é contra homens, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade. Paulo encontrou essas 4 categorias aqui de espíritos, 4 categorias de demônios. A palavra demônio também significa encarnação do mal ou gênio do mal. A palavra demônio em grego significa espírito desencarnado, espírito humano. E nós, que somos crentes pentecostais, não cremos nisso, né? Nós cremos que esses demônios são anjos que caíram, que despencaram lá do céu, quando na rebelião que o diabo os liderou. Está escrito, se não me falha a memória, em Apocalipse capítulo 12, né? E o diabo e os seus anjos, a terça parte das estrelas caíram do céu quando enfrentaram o arcanjo Miguel. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Parece que Paulo, quando encontra essas 4 categorias, ele está aqui tentando fazer uma comparação, porque também existem 4 categorias de anjos na Bíblia Sagrada, que são os querubins, os serafins, os ofanins, que são conhecidos como anjos mensageiros, e o arcanjo, né, que na nossa Bíblia evangélica só mostra um arcanjo. A Bíblia católica mostra 5 arcanjos, né, nos livros apócrifos. Pois bem, não me importa. 4 categorias de anjos, 4 categorias de espíritos que lutam contra nós. O que eu entendo? Há uma hierarquia no mundo espiritual. Como o diabo não é onipresente, como Deus é, como ele não é onisciente, como Deus é, e como ele não é onipotente, como Deus é, ou seja, só Deus tem todo o poder, só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e só Deus sabe todas as coisas, o diabo não tem esses atributos. Por que não, pastor? Porque o diabo é uma criatura, e Deus é o Criador. Então o Criador tem esses talentos. Como o diabo não tem, ele precisou organizar o seu reino. Então eu acredito que existem demônios que cuidam de nações, demônios que cuidam de países, demônios que cuidam de cidades, demônios que cuidam de bairros, demônios que cuidam de ruas e demônios que atuam contra você, contra a sua pessoa. Acredito que existem demônios que cuidem de continentes, porque a Bíblia Sagrada diz que o arcanjo Miguel, por exemplo, é o guardião de Israel. Miguel é o guardião de Israel. Se você ler lá no livro de Daniel, quando Daniel estava orando e a sua oração não era respondida,
A Bíblia Sagrada diz que depois de 21 dias, rompeu uma película que separava o mundo espiritual do mundo material e apareceu diante de Daniel Gabriel. E Gabriel disse: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas quando eu desci para trazer a resposta à sua súplica, eu fui aprisionado pelo príncipe da Pérsia. Gabriel é um anjo, então ele não foi aprisionado no palácio do príncipe da Pérsia, ele foi aprisionado nas regiões celestiais. Imaginem, senhoras e senhores, que existem demônios que são tão poderosos que são capazes de aprisionar um anjo como Gabriel. Na Bíblia católica chamam ele de arcanjo. Nós não chamamos porque a Bíblia evangélica não chama ele de arcanjo. Diz que ele era um dos primeiros príncipes também, mas a Bíblia não dá essa nomenclatura, então também não vou dar. Mas ele é um anjo de quinta grandeza também. Um dos poucos anjos da Bíblia que aparece com o nome. Esse anjo, poderoso como é, o mensageiro de Deus, costumo dizer que ele é o ministro das comunicações do céu. As principais revelações de Deus para o mundo vieram através de Gabriel. Foi ele que apareceu para Maria, foi ele que apareceu para o marido de Isabel, foi ele que apareceu para Daniel. Ele é o mensageiro do céu. E ele, com todo o poder, com toda a glória, quando foi chegando perto do céu, ou aqui no céu atmosférico, onde Daniel estava, aqui na terra, porque há o céu atmosférico, há o céu cósmico e há o céu da glória de Deus. O céu atmosférico é o nosso céu, é onde as nuvens perambulam e os pássaros voam. Quando Gabriel foi chegando aqui no nosso céu, no céu atmosférico, ele diz que foi preso. Pois bem, então há demônios com poderes até de prender anjos, como poderoso Gabriel era. Então por isso eu digo às pessoas, não brinquem de ser crentes. Não abram brechas na sua vida. Não procure Deus onde Deus não está. Se você está me assistindo agora e você é uma pessoa que gosta de feitiçaria, que já colocou seus pés em lugares de feitiçaria, possivelmente ficou uma marca na sua vida, porque como você teve contato com aquele mundo, criou um ponto de contato na sua vida, e por isso talvez as coisas na sua vida não se encaixem. Eu costumo sempre, quando estou orando por cura divina, digo aos meus irmãos, cuidado com o que comem, cuidado com o que vocês vestem. Crente que conhece o mundo espiritual não coloca nada na boca sem antes orar e consagrar a Deus. Crente que conhece o mundo espiritual, ao comprar uma roupa, não coloca a roupa de qualquer maneira sem antes consagrá-la a Deus, porque você não sabe o que foi feito naquela loja. Quantos de vocês que estão me assistindo aqui já entraram em uma loja e na hora de pagar lá na boca do caixa, do lado da boca do caixa tinha o que lá? Um pote de sal grosso com uma cabeça de alho ou de cebola. Por que aquilo? Porque a dona ou o dono daquela loja acredita em gnomos, acredita em espíritos, acredita em coisas que não são o nosso Deus e não é o nosso Cristo. Então tudo que está naquela loja é protegido por aquilo. Aí vai o crente, compra a roupa e vai no biombo, veste a roupa e carrega ela para si, sem antes orar. Pastor, isso aí não seria fanatismo? Ora, se a Bíblia Sagrada diz que o lenço do apóstolo São Paulo, quando enviado para colocar sobre um doente, o doente era curado, e os demônios fugiam do lenço de Paulo, por quê? Porque ele era um homem consagrado. Se a roupa de um homem consagrado traz a cura, uma roupa consagrada ao diabo pode trazer coisas ruins também. Da mesma forma, as pessoas que não têm o costume, a graça de orar a Deus quando estão se alimentando. Roberta é minha testemunha, nós estávamos uma vez em Ji-Paraná pregando lá em Rondônia, e na hora da oração da cura, uma menina, uma criança de 12 anos, vomitou. E quando foram olhar no meio do vômito dela, tinha agulhas amarradas com cabelo. Quando nós vimos aquilo me chamou a atenção. Como pode? Como é que essa agulha, esse cabelo foi parar dentro dessa criança? Obra de feitiçaria pesada. Fomos conversar com a menina depois, filha de uma irmã do círculo de oração, e a menina disse que a única coisa estranha que ela tinha comido aquela semana era na escola, quando uma mãe de um amiguinho levou uma forma de bolo para os alunos, e nessa forma de bolo era em tributo a dois guias da feitiçaria, né, chamado Ibeji e Omolu, né? E eles têm outros nomes em uma outra vertente do cristianismo, esses dois espíritos têm outros nomes. E a menina foi a única coisa que ela havia comido. E veja só, essa criança vomitou agulhas amarradas com cabelo.
O diabo existe, os seus demônios também. E tudo que ele quer é que você acredite que ele não existe. Ora, porque se você acredita que o diabo não existe, se você não crê na existência dele, tudo fica no plano da terra. Tudo fica no plano do homem, tudo fica no horizontal. Seus problemas você acha que foi o seu vizinho mesmo. Seus problemas você acha que veio do seu filho, do seu marido. Ora, as pessoas que são espirituais sabem que há um comando no mundo espiritual dado pelo diabo. E esse comando dado, às vezes, é seguido à risca, principalmente quando o crente não vigia, quando ele não ora, quando ele não consagra, quando ele não jejua, quando ele dá ouvidos àquilo que Deus não gostaria que ele desse. A Bíblia Sagrada diz no livro de Salmos para a gente não colocar os nossos olhos nas coisas ruins, nas coisas feias, nas coisas malignas. Senhoras e senhores, eu estou falando com vocês aqui, eu estou com o corpo todo arrepiado. O diabo, nesses últimos dias, vem atuando contra a igreja de uma forma tão violenta que ele está usando esse mundo moderno para cegar a igreja. Ele usa, inclusive, essa ferramenta que eu estou usando aqui agora para tentar, como antídoto, curar, em nome de Jesus, o coração e a alma das pessoas. Ele usa essa mesma ferramenta, e detalhe, ele usa essa ferramenta, e atrás dessa ferramenta vai ter um homem que vai se dizer que é pastor, que é sacerdote, mas ensinando coisas que ferem a palavra, que ferem a Cristo, que ferem a igreja e que desestimulam as pessoas. Hoje mesmo, eu estava falando com um amigo de manhãzinha, ele mora nos Estados Unidos, e ele falou assim para mim: Marco, eu passei a vida toda errada. Eu falei: por quê? Porque eu descobri que se eu fui salvo por Cristo, eu estou salvo para sempre. Eu não preciso mais me santificar, não preciso mais levar uma vida consagrada. Não tem nada que eu possa fazer para ir para o inferno, porque eu já entreguei minha vida para Jesus lá atrás, então eu posso beber, posso me prostituir. Eu disse: e onde você aprendeu isso? E ele me falou que ouviu através de um pregador aqui, através de uma live. E eu falei para ele com todo respeito: e onde fica a palavra de Jesus quando ele disse para a mulher pega no ato de adultério: vai e não peques mais? Onde fica isso? Por que Paulo nos fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Então, o diabo atua e ele vem com um sapatinho de algodão. Você não percebe que é ele. O diabo jamais vai vir sobre você, rapaz, moça, com chifre, pele vermelha, capa preta, com aquela cauda, usando aquela voz cavernosa. Não. O diabo vai aparecer para você através de coisas belas. Ele vai tentar te seduzir pela riqueza, ele vai tentar te seduzir pela fama, ele vai tentar te seduzir pelo afago dos homens, ele vai tentar te seduzir pelos elogios fáceis e baratos. Ele vai usar palavras que você não escuta do seu marido, senhora. Palavras que que o senhor não escuta da sua senhora, meu amigo. Ele vai usar sempre a sua fraqueza contra você mesmo. Por quê? A Bíblia Sagrada diz, onde eu li, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Detalhe, como um leão. Ele não é um leão. O leão é Jesus de Nazaré, porque ele é o leão da tribo de Judá. E a Bíblia é tão interessante, Roberto, que a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Por que ao nosso derredor? Porque ao nosso redor acampa o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. Esse anjo que está agora aí guardando a sua vida, limpando a sua mente, te ajudando. Há uma guerra no mundo espiritual. E por isso eu grito: sai da frente, Satanás. Sai da frente da vida dessa moça que não consegue se encaixar no mundo. Sai da frente da vida desse moço que, tomado por esse sentimento de vitimismo desse mundo moderno, acha que é o verme do carrapato e nunca irá para frente, nunca irá sonhar e nunca irá conquistar, só sabe olhar para baixo. Eu repreendo você, Satanás. Sai da vida desse moço agora, porque ele é imagem e semelhança de Deus. E que pobreza, Satanás. Ouça, pobreza não é sinônimo de derrota. Você pode ser uma pessoa pobre, porém honesta. Pobre e ter uma vida digna. Pobreza não é defeito. Então, que o diabo saia da sua frente e que Deus te dê visão de que você pode, com Cristo, conquistar uma vida melhor. Com Cristo, conquistar um momento melhor na sua existência. Porque eu creio que Deus
está olhando para a sua vida, tanto que ele nos moveu a fazermos essa live aqui. Falando ainda sobre o diabo, as pessoas têm muita dificuldade em acreditar que o diabo atua, que o diabo encarna, que existam possessões malignas. Eu já participei de exorcismos, eu já participei de situações que só de lembrar me falta fôlego aqui. Eu me lembro que uma vez, na minha cidade, a pastora Ana Maria Fernandes, que ela é pastora na minha igreja, onde eu pastoreio hoje, na época eu era só um diácono da igreja, e ela me ligou, ela era professora, ela me ligou e falou: Marco, você pode fazer uma visita comigo para uma senhora aqui da cidade, é uma senhora da alta sociedade, e ela está enferma. E eu falei: claro, Ana, posso ir. Então me reuni, eu, minha esposa, a Ana Fernandes, a pastora Roseli, que hoje é pastora na minha igreja também, o marido dela, a irmã Maria, que mora na cidade de Bastos, e juntamos esse grupo de pessoas e fomos até a casa dessa senhora. Essa senhora era uma mulher muito rica lá na cidade onde eu moro. A família dela era dona de concessionárias, de fazendas, de oficinas. Era uma senhora muito rica. Era uma senhora extremamente intelectual. Tinha 5 formaturas, falava 3 idiomas. E quando eu cheguei na casa dela, ela estava com a perna direita dela engessada. E detalhe, ela nos contou que ela tinha voltado dos Estados Unidos há pouco tempo, que ela tinha colocado uma prótese na perna, que era uma prótese inquebrável. E a prótese quebrou. Como uma prótese inquebrável pode quebrar? E ela contou que 2 meses antes ela teve um problema no coração, foi até o Hospital do Coração em São Paulo, e creia você ou não, ela disse que tirou 1 litro de água do coração. Quando falou isso, a irmã Roseli e a irmã Maria, as duas trabalhavam com saúde, elas eram enfermeiras, elas disseram que isso era impossível. Então, quando ela começou a contar essas coisas, eu abri a Bíblia Sagrada e falei assim: olha, eu vou mostrar para a senhora o médico dos médicos. E comecei a falar sobre Jesus. Detalhe, cada vez que eu falava uma coisa, essa mulher falava outra. Ela começou a recitar textos da Bíblia, que eu tinha que procurar aqui na Bíblia para ler. Ela recitou salmos inteiros. E depois que ela terminou de falar tudo isso, eu falei: então vamos orar. Quando eu disse vamos orar, fiquei em pé, eu coloquei a mão na cabeça dela. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, para fazer uma oração de cura, eu não fui expulsar demônios, nada. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, essa mulher deu um grito, ela saiu do chão. E ela caiu deitada em cima da mesa, desmaiada. Isso com a perna engessada. Os meus braços parece que eu tinha tomado choque. Tiveram que me dar água com açúcar, porque eu não esperava aquilo. Nós não expulsamos demônio. Eu só orei, eu fui orar em nome de Jesus para a doença sair. Daqui a pouco a mulher voltou. Quando ela voltou em si, ela estava meio grogue. Ela olhou para mim, olhou para as pessoas que estavam ali, ela olhou para a Ana, que era a única que ela conhecia, e disse: Ana, o que você está fazendo aqui? E a Ana disse: ué, você me ligou para que eu viesse aqui orar. Ela disse: eu liguei? Ela: você me ligou ontem, tal hora, pediu para que eu trouxesse um grupo de oração. Eu não fiz isso não, Ana fez. Aí eu trouxe aqui essas pessoas, está aqui o Marco estava falando da Bíblia com você citou Salmos. Ela: eu citei Salmos, mas eu nunca li a Bíblia. Eu não acredito nessas coisas. Eu sou ateia. Quando essa mulher falou isso, me deu um arrepio. E eu falei para ela: então, eu estava aqui conversando com quem? Eu estava conversando com algo que estava dentro da vida da senhora. Eu não tinha muita experiência, fizemos uma oração, fui embora. 3 dias depois ela tirou o gesso e a prótese estava lá sem um trincamento, não tinha nem cicatriz de trincamento. Passou uma semana, ela ligou para Ana Fernandes de novo, a professora Ana. A Ana me ligou para ir lá, que ela queria fazer um chá para agradecer. Eu disse: eu não posso ir. Foi a Ana e a irmã Maria, né? Só elas duas puderam ir. A Ana disse que quando ela tocou a campainha na casa da mulher, abriu o portão, a mulher lá da sala, né, dado para o alpendre, a mulher abriu a porta e disse: pode entrar, Ana. A irmã Ana, que é uma senhora, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, disse que quando essa mulher abriu a porta e virou o corpo para cá, o corpo da mulher virou para cá, mas a cabeça dela virou inteira para trás, como se fosse uma coruja, parecendo aqueles filmes de terror.
Ana disse que quando o pescoço dela virou para trás e olhou, ela disse que o rosto da mulher se metamorfoseou inteiro. Ela viu presas, ela viu os olhos da mulher ficarem brancos. E a mulher falou com uma voz cavernosa. Lembra até hoje a frase, porque eu escrevi quando a Ana me falou. A mulher disse assim para ela: quem vocês pensam que são? Quem é aquele rapaz que esteve com você que pensa que é? Eu já voei em altas nuvens. Eu conheço a eternidade passada. E eu vou me encontrar com ele lá para frente. E deu uma gargalhada, daquela gargalhada de horror. A irmã Ana disse que ela, do jeito que ela estava, ela e a irmã Maria foram saindo de costa, porque não tinham voz. Faltou fôlego, faltou voz para repreender, para falar. Elas saíram e foram numa praça que tem na minha cidade, chamada Mário Furtado, e sentaram lá e ficaram lá por 40 minutos em choque. Pois bem, essa mulher não tinha um demônio como esses que atuam dentro de igreja. Eu até costumo dizer, né, que esses demônios que atuam em igreja, que gostam de aparecer na televisão, né, porque hoje em dia, Roberto, os demônios gostam do brilho dos holofotes, né, ser entrevistado. Até conta uma piada, né? Conta uma piada nos seminários modernos que perguntaram para o diabo: diabo, faz tempo que você não vai lá na minha igreja? Por quê? Falei: não, porque eu estou indo lá na outra agora. Porque lá na outra deixa a gente falar no microfone e passa a gente na televisão, né? Esses demônios que se manifestam em cultos, para mim, são demônios kamikazes. São demônios suicidas. Ora, imagine você saber que tem um exército aqui armado e você, um soldado inimigo, entrar no meio desse exército armado sozinho, desse exército contra você. Você sozinho entrar ali é suicídio. O diabo entrar num culto com 500, com 1000, com 2, com 10 mil pessoas cheias do Espírito Santo é suicídio. Então, eu não estou falando desses demôniozinhos, não, que quando acontece de cair na minha igreja, eu não perco tempo com eles. Eu peço para levarem na secretaria, e lá na secretaria o próprio diácono vai lá e expulsa. Eu estou falando de potestades. Eu estou falando de espíritos da maldade. De espíritos que atuam dentro das universidades, manipulando a mente das pessoas, usando as palavras doces dos seus mestres, seus iluminados, desses intelectuais que acham que Deus não existe, que Deus está morto, que acham que o diabo não é real. Pois bem, para eles eu não posso falar, mas para você eu posso. O diabo te odeia. Pastor, e por que o diabo me odeia se eu não tenho nem onde cair vivo, continuar morto? O diabo, como eu disse num banner, ele não te odeia pelo que você tem, ele te odeia pelo que você é. E o que é que eu sou, pastor? Você é escolhido de Deus. A palavra escolhidos é ungido. Você é ungido de Deus. A senhora é ungida de Deus. Você garoto, você garota, você que foi apresentado no altar da igreja quando bebê, você que passou pelas águas batismais, você que frequenta o ciclo de oração, coral, você que é músico, você que canta, você que é um oficial da igreja, você que tem alguma ocupação, cuida das crianças, você que varre a igreja, não importa, você é escolhido por Deus, você é ungido do Senhor. Como você é ungido, o diabo te odeia. Por que o diabo te odeia? Porque o diabo viu que você se destacou no meio das pessoas. Eu costumo dizer assim, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, os demônios ficam sabendo, tira uma foto da pessoa, aquelas fotos pequenininhas assim, não, a menor 3x4, 2x2, que antigamente era foto pequenininha, vai lá num mural que tem no inferno e coloca essa fotinha lá. Daqui a pouco essa pessoa começa a se envolver com Deus, se envolve com a igreja, começa a trabalhar. Os demônios vêm e tiram uma outra foto, aí sim, uma 3x4, e colocam, porque você começou a chamar a atenção. Isso é uma maneira deles dizer ao inferno: preste atenção, porque está crescendo. E eles fazem de tudo para te atormentar. Daqui a pouco você é batizado com o Espírito Santo, começa a pregar, começa a cantar no altar da igreja, vem o diabo e tira uma foto sua, 5x7, aquelas de passaporte, e colocam lá no inferno, porque você se destacou demais. E quando Deus resolve falar com você, como está falando agora, que é através dessa live, quando seu coração começa a bater forte no peito e começa a subir aquele calor, porque tem pessoas falando em línguas estranhas já agora enquanto eu prego aqui, porque é sinal de que Deus está te escolhendo, é sinal que Deus está confirmando que já te escolheu. Aí lá no inferno vão colocar um outdoor com a sua foto, para mostrar o perigo que você é. O diabo sabe o que você não sabe. O que é que ele sabe, pastor? Ele sabe onde vai dar toda essa história. Porque todas as pessoas que Deus escolheu fizeram um estrago no inferno. E foram luz para o mundo, foram lâmpadas para o mundo, foram sal da terra.
E o diabo sabe que se isso cair no seu coração, e se você despertar, você vai fazer um estrago, você vai saquear o inferno e vai povoar o céu. Eu creio na sua chamada. Eu creio na sua chamada. Por isso você é tão perseguido. O diabo não te persegue por causa da sua roupa, por causa do seu cabelo, por causa do seu intelecto. Não. O diabo te persegue porque um dia desses, ele olhou para o céu e viu a janela do céu aberta, e debruçada na janela do céu estava Deus te olhando. Pastor, isso aí é conversa fiada, né? Não é. A Bíblia diz que um dia estava Deus olhando da janela do céu para um homem na terra. O diabo se aproximou e Deus disse ao diabo: viste tu o meu servo Jó? Homem temente, homem que se desvia do mal. Deus estava olhando para Jó. O Deus que olhou para Jó está olhando para você agora. O Deus que olhou para Jó está olhando para a sua vida nesse momento. E o Espírito Santo está gritando dentro de você, dizendo assim: creia, mande o diabo embora. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resiste a essa tentação, resiste a essa angústia, resiste a essa traição, resiste a essa mágoa. Resiste agora, resiste. Conta até 10, conta até 100, conta até 1000. Resiste. E o diabo vai se apartar de você. E quando o diabo sair, Deus completará a obra que ele tem na sua vida. O diabo existe. Está atuando no planeta Terra. Os príncipes da maldade estão por aí. Demônios que atuam usando, como eu disse, situações. Usando programações. Usando até aquilo que parece que é luz, mas não é luz. Porque ele também se metamorfoseia em forma de anjo de luz, se for preciso. Que Deus, nesta noite, te proteja. Que aquele grito que eu dou sempre no final das pregações, que virou um meme, que é sai da frente, Satanás, esteja nos seus lábios. Repreenda o diabo. Repreenda Satanás. Repreenda as potestades. Repreenda os principados. Repreenda. Porque o que está em você é maior do que o que está dentro dele. O diabo até tem poder. Eu não posso negar que ele tenha poder. Afinal de contas, ele foi um anjo. E no livro de Salmos diz que os anjos foram feitos maiores do que nós. Só por isso, não é maiores em estatura, maior em poder, em glória. O diabo tem poder. Mas o Espírito Santo que está dentro de você tem todo o poder, toda a autoridade. E enquanto eu oro aqui, eu sinto que o Espírito Santo está entrando nos cômodos da sua casa. E não se assuste. Não se assuste se quando terminarmos essa live, você for olhar no seu quarto e um objeto chamar a atenção, uma roupa chamar a atenção, algo que nunca te chamou a atenção antes, e o Espírito Santo segredar no seu ouvido: isso aqui não é meu, isso aqui entrou aqui sem a minha permissão. Em nome de Jesus, creia que Deus ainda dá revelações. Pastor, o senhor está dizendo que o diabo pode ocupar objetos? Sim, pode. Eu pregava em Coromandel, Minas Gerais, há muitos anos atrás, num ginásio, e na hora da oração final, para o batismo com o Espírito Santo, a juventude veio à frente, os jovens. Jesus batizou dezenas de jovens com o Espírito Santo, e tinha uma garota, uma moça, muito crente, muito fiel. Ela estava ali de joelhos no chão, chorando, gritando: me batiza, Jesus, me batiza. E aquilo me incomodou, e eu fui orar com ela, e ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Como a gente não podia ficar a noite toda, eu voltei para o altar, disse amém. Quando eu disse amém, ela estava saindo. O Espírito Santo falou comigo: olha o que eu faço. Saiu uma irmã lá do meio do ginásio, uma irmã, pelo jeito do círculo de oração. Ela veio marchando, orando, colocou a mão na cabeça dessa menina, fechou a mão e arrancou um prendedor de cabelo. Quando ela arrancou o prendedor de cabelo, a garota recebeu o batismo com o Espírito Santo, levantou orando em línguas. Antes de julgar, calma, não estou criando doutrina aqui não. Eu sentei com a moça e com a mãe dela no fim do culto, porque eu queria saber o que era aquilo. E eu falei: moça, o que é esse prendedor? Porque quando a irmã tirou, o Espírito Santo desceu sobre você, e ela começou a chorar muito. Ela disse: eu ganhei esse prendedor de um ex-namorado. Por causa desse prendedor eu já briguei com as minhas irmãs. Por causa desse prendedor eu já briguei com a minha mãe, porque eu quero roupas que combinem com esse prendedor. Esse prendedor era o meu ídolo. Esse prendedor era a minha idolatria. E quando aquilo saiu, o Espírito do Senhor desceu sobre ela. Que Deus, nessa noite, em nome de Jesus,
abra os seus olhos espirituais, te dê sensibilidade. Que o Senhor te dê sensibilidade para discernir o bem e o mal. Que nada mais entre na sua casa que não seja consagrado a Deus. Que nada mais toque na sua vida que não seja da vontade de Deus. Que o Senhor Jesus te liberte hoje. Que o Senhor liberte a sua mente. Que o Senhor liberte o seu coração. Que o Senhor liberte a sua alma. O salmista disse: tira a minha alma da prisão. Porque a prisão onde ele estava era a prisão da acusação. Porque não há nada que machuque mais a alma de uma pessoa do que ela se sentir acusada, do que ela carregar um peso na consciência. Todas as vezes que erramos, todas as vezes que cometemos um ato falho, isso acontece conosco. A alma do salmista estava em uma prisão e ele dizia: Deus, tira a minha alma da prisão. Ora, a alma, ela é etérea e também é eterna, ela é translúcida. Que prisão existe capaz de prender uma alma? Somente a prisão da consciência, a prisão da mente pesada. Esta prisão tem um carcereiro chamado Satanás, diabo, porque ele é o acusador. E foi através das calúnias dele, através das acusações dele, que você não participou da Santa Ceia no último fim de semana, que você parou de ir nos cultos e diz: não adianta eu ir lá porque acabou tudo, por causa dessas acusações. Mas em nome de Jesus Cristo, agora eu venho contra esses demônios de acusação e digo a eles: recuem, saiam, para que o meu irmão, a minha irmã, sejam livres e libertos nesta noite, porque o sangue de Jesus Cristo os purifica de todo o pecado. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça. Como eu disse, não tema o diabo, mas não subestime. O diabo não respeita anel de formatura, o diabo não respeita engravatadinhos, o diabo não respeita tempo de igreja, porque igreja não é como empresa, que quanto mais tempo você está lá, mais respeitado você tem que ser. Não. O diabo só respeita um crente cheio do Espírito Santo. Canela de fogo. O diabo só respeita aqueles crentes que, por mais simples que sejam, quando colocam o joelho no chão, Deus fica de pé no trono para responder às suas súplicas. Por isso, se aproxime de pessoas mais crentes do que você. Se aproxime de pessoas mais espirituais do que você. Se aproxime de pessoas mais compromissadas do que você. Se aproxime mais de pessoas que têm propósitos com Deus do que essas outras que não agregam nada. Nem sempre aquela amiga, aquele amigo descolado são as melhores companhias. Você tem que fazer uma opção. Quanto mais perto de Deus você caminha, mais coisas de Deus você vê. Quanto mais perto do mundo você caminha, mais coisas do mundo você caminha. Na minha geração, e eu encerro aqui, até porque eu só posso falar 1 hora, faltam 7 minutos para dar a nossa 1 hora aqui na nossa live, o Instagram para. Eu sempre costumo dizer que eu só recebi o que recebi de Deus porque eu busquei Deus. E por que é que eu busquei Deus? Porque eu acreditei que existia o diabo. Se o diabo usa homens e mulheres, feiticeiros, por que Deus não pode usar um crente, um moço ou uma moça? O diabo exige às vezes sacrifício de sangue. Existem livros que falam sobre isso. O diabo faz as pessoas se tornarem como animais, rasparem a cabeça, se machucarem, se autoflagelarem, colocarem osso de morto em pó no corpo. O diabo faz tudo isso, faz a pessoa tomar banho em fezes e em urinas, para que nasçam os feiticeiros. Você só precisa tomar um banho no sangue de Jesus para se tornar um profeta, uma profetisa, um evangelista, um missionário, uma missionária, um obreiro na casa do Senhor, um poderoso servo do Senhor. Se o diabo tem os dele, Jesus tem os seus. E eu estou falando para aqueles que são de Cristo aqui agora. O Roberto vai cantar um louvor e na sequência eu vou orar com você. Vou orar com você para que Jesus te ajude. E enquanto ele canta, se você quiser dobrar o joelho aí onde você está agora,
Porque eu vou orar primeiro para Jesus te perdoar dos seus pecados, porque eu sou um sacerdote da linhagem de Arão, da linhagem de Pedro. E quando dois concordam na terra, é concordado no céu. Eu vou orar para Jesus te perdoar. Então a força do acusador vai sair. E vou pedir para Jesus te revestir com a armadura de Efésios. E o adversário não vai conseguir mais tocar na sua vida. E você vai ter força para romper. Canta, Roberto. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Ramassuri de Candarabás. pra sempre, amém. E Massuri de Andre Velesteia, que amando Cobarabasteia, Ramassuria. A Ele a glória, Neria Lamacheia, que atocou Baracema. a Ele a Ramassuri de Candre Velecarama. Deramassuri. pra sempre, amém. Jesus está aqui. Eu quero ler para você um versículo. Para todas as vezes que o diabo vier te acusar, você diga para ele qual é o destino dele. Romanos 16 e 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. O destino do diabo é esse, debaixo dos vossos pés. Agora eu vou te mostrar qual é o seu destino. Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o seu destino final. O destino do diabo é debaixo dos seus pés. E o seu destino é estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Pai, eu oro por essas pessoas que estão agora comigo aqui. Os que estão pedindo perdão, porque se sentiram acusados. Como sacerdote, eu oro para que todos os pecados sejam perdoados. Para que o seu sangue cubra-os. E para que eles tenham liberdade plena para te adorar. Para que os dons do Espírito Santo voltem. Para que todos aqueles que já militaram no altar, que já cantaram e pregaram, voltem a cantar e pregar. Eu oro para que todas as ciladas do diabo caiam por terra. Eu oro para que tudo aquilo que o diabo fez contra essa família caia por terra. Eu oro para que o diabo saia da frente desse moço, saia da frente dessa moça, saia da frente desse homem, saia da frente dessa mulher, saia da frente desse ministério agora. Reveste-os com a armadura do seu espírito. Enche-os do Espírito Santo. E eu profetizo, ó Pai, que a glória de Deus repousa sobre todos eles, agora e sempre. Amém, amém e amém. Receba esta palavra, guarde ela no seu coração, reparta esta palavra com as pessoas. Eu vou ver com a minha equipe se a gente vai deixar essa live guardada aqui. Vai deixar, pastor, inclusive agora no finalzinho. Sim. Pedir para todo mundo agora que está assistindo, olha quanta gente, tirar o print agora e postar nos seus stories, marcando o Senhor. E o Senhor Isso, vai então vamos lá, calma aí. Então vamos fazer uma pose aqui, vamos lá? Eu conto até 3 e todo mundo tira um print da tela, tá bom? Ó, tem 3.728 pessoas. No 3 você vai tirar um print da tela. 1, 2, 3. Pronto, vou tirar uma sem óculos agora. 1, 2, 3. Pronto. Só postar nos status dele. Posta no status e coloca @Marco Feliciano. Pronto. Faz isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos repostar Vai isso? repostar todo mundo. Imagina a multidão. Será que nós vamos dar conta de Eita repostar glória, todo é mundo? isso aí. Então, olha aí, você vai ter a chance de ser repostado, tá bom? Deus te abençoe. Deus continue te abençoando. Se você gostou dessa live, é a primeira que eu faço nesse sentido. Mande para nós uma mensagem, tá bom? Deixe uma mensagem, um comentário. Como, Roberto? Testemunho também. Testemunho também, tá? E eu vou
ver se Jesus me dá graça aqui, eu e o Roberto, toda semana, ou a cada 15 dias, a gente fazer uma live. É claro, só se vocês gostaram, tá bom? Deus abençoe vocês de todo o coração. Orem pelo Brasil, orem pela sua família, orem pela minha vida. Um abraço, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E agora? Encerra.